Fala moçada da Proton, tudo positivo por aí? Pessoal, seguinte, mais uma aula de física aqui na Proton. E o seguinte, pessoal, hoje a gente vai falar de termologia, que é um assunto muito recorrente no vestibulinho da ETEC, beleza? Então, preparado? Preparado para mais uma aula super didática, porque assim, se não for muito didático, eu nem saio de casa, beleza? Pessoal, então, roda a vinheta aí e vem comigo. Galera, é o seguinte, pessoal, antes da gente entrar no conceito de temperatura, a gente vai falar do quê? Da agitação térmica molecular, beleza? Pessoal, as moléculas elas também possuem energia cinética. Por quê? Porque ao se movimentar, por uma subida de pressão ou algum outro fator, as moléculas elas têm velocidade, pessoal. Então, quando as moléculas elas têm velocidade, a gente chama isso de agitação térmica molecular, que seria basicamente, galera, a movimentação das moléculas. A movimentação das moléculas. Dá uma olhadinha na figura aqui, ó. Tá vendo que elas estão se movimentando aqui? Em tom desordenado mesmo, e é isso que acontece mesmo com as moléculas. Elas se movimentam aleatoriamente. E se elas possuem velocidade, significa que elas têm agitação térmica molecular. Bom, agora, pessoal, a gente pode entrar na questão da temperatura. Seguinte, galera, o que é a temperatura? Na verdade, um conceito muito similar. Seria a agitação das moléculas. Então, toda vez que você estiver falando de temperatura, você pode pensar na agitação das moléculas. Se elas estão andando mais rapidinho, um pouquinho mais devagar, certo? Tenho certeza que vocês já viram, né? Todo mundo aí já viu a representação das moléculas do gelo, da água e do vapor, não é? Numa temperatura mais alta, como que as moléculas estão? Mais agitadas, mais barulhentas, né? No estado mais sólido, que é o gelo, como que elas estão? Estão com mais frio, né? Estão mais compactas, beleza? Então, pessoal, ao pensar em temperatura, pode pensar em agitação das moléculas, que é isso que está ocorrendo, beleza? Galera, aí é o seguinte, para o pessoal começar a medir essa agitação das moléculas, eles começaram a criar escalas, certo? E essas escalas, em diferentes tempos e em diferentes países e regiões, são medidas de uma determinada forma. Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente sabe que a gente mede tudo em Celsius, né? Lá em Fortaleza, por exemplo, agora nesse momento deve estar uns 35 graus Celsius, beleza? Isso significa que a gente está medindo nessa escala aqui de Celsius, beleza? Então, pessoal, temos a escala Kelvin, que é a escala absoluta, né? Na verdade, em uma linha cronológica foi a primeira escala criada. Temos a escala Celsius e a escala Fahrenheit, que a gente já vai falar de todo mundo dessa galera aí, beleza? Pessoal, o que acontece com a escala Kelvin, que é a escala absoluta? Acontece o seguinte, o Kelvin, quando ele estava analisando toda essa questão de agitação das moléculas, ele acreditava, pessoal, que em alguma temperatura muito baixa, considerando uma pressão aí normal, em alguma temperatura as moléculas praticamente não tinham energia nem movimentação. A isso se dá o nome de zero absoluto, seria o zero Kelvin, ok? Esse seria o zero absoluto, pessoal. Hoje em dia, o que o pessoal sabe? Sabe que isso é praticamente uma questão ideal, tá? Que isso não acontece na prática, beleza? Pessoal, daí o Kelvin, analisando um pouquinho melhor, ele chegou aqui que nesse indicador que ele estava criando, em 273 Kelvin, ele teria o ponto de fusão, que é quando a água sai do estado sólido para o estado líquido. Então,
Com esse indicador aqui, mais 273 indicadores, em 273 kelvins, ele teria o ponto de fusão, ok? E, andando mais um pouquinho, pessoal, lá em 373 Kelvin, ele analisou que ele teria o ponto de ebulição, tá? Que é quando a água ela começa a entrar praticamente em vapor. Pessoal, ele fez essa análise aqui, né? Considerando a água, e dessa análise aqui, ele teve a seguinte equação. Na verdade, né? O pessoal estudando depois teve a seguinte equação, que a temperatura, né? Que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273, tá bom? Então, a gente já vai falar disso daqui, pessoal. Portanto, essa daqui é uma formuletinha que você deve guardar muito bem no seu coração, beleza? Pessoal, guarda essa fórmula que a gente já vai falar dela. Bom, galera, então, o primeiro cara a estudar, né, foi William Thomson, né? Que na verdade é apelidado de Lord Kelvin. Ele considerou o zero absoluto, né, que é onde ele achava que as moléculas tinham zero de agitação. Pessoal, vamos que vamos, continuando a nossa aula. Esse editor nosso é maravilhoso, né? Ele até me trocou de roupa aqui. Tô de roupa trocada e vamos continuar a nossa aula. Pessoal, paramos aqui, né? Já falamos aqui de agitação térmica molecular, que é a movimentação das moléculas. Já falamos do que é temperatura e a noção de temperatura. E já falamos até da escala absoluta, né? E qual é o zero absoluto que o Kelvin propôs, beleza? Pessoal, vamos continuar falando aí das escalas de temperatura, Celsius e Fahrenheit, que são muito usadas também. E vamos ver como que são essas escalas aqui que são complementares, beleza? Pessoal, então é o seguinte, vamos que vamos, olha lá. O Celsius, pessoal, né? Ele observou o seguinte, cara. Ele observou o seguinte. Para a escala dele, né? Para os indicadores dele, 0 graus Celsius, era exatamente o ponto de fusão da água em condições normais de temperatura e pressão, ok? Então, em 0 graus, a água deixava de ser um sólido e virava um líquido. E ele também observou, segundo os indicadores do Celsius, que no indicador 100, ou seja, em 100 graus, a água entrava em ebulição. Beleza, pessoal? Foi isso daí que o Celsius observou. E com isso, dá para a gente notar o que, pessoal? Tá vendo que essa variação aqui também é de 100? Ou seja, dá para a gente chegar no seguinte, para a gente descobrir uma temperatura em Kelvin, a partir de uma temperatura em Celsius, basta a gente somar 273, que é o que a gente tem de diferença, ó, tá vendo? A variação do ponto de fusão até o ponto de ebulição também é de 100 graus. Portanto, pessoal, a nossa fórmula tá aí, né? Que a gente já tinha falado aqui. A nossa fórmula para a gente transformar de Kelvin para graus Celsius tá aqui, beleza, pessoal? Então, se a gente tiver que transformar de Kelvin para Celsius, tá aqui a nossa fórmula, beleza? Deixa eu ver se está gravando. Eu espero que sim, né? Tá gravando sim. Ótimo. Pessoal, seguinte. Falamos do Celsius aqui. Já descobrimos como que transforma de Kelvin para Celsius, de Celsius para Kelvin. Agora a gente vai falar da escala Fahrenheit. Pessoal, escala Fahrenheit proposta pelo Gabriel Fahrenheit, tá bom? Você vai utilizar mais essa escala em países europeus, principalmente os ingleses, e eu tenho certeza que meus alunos da Proton aqui vão utilizar bastante, né? Porque se vocês estão estudando é porque vocês vão viajar muito, né? Galerinha aqui da Proton vai viajar demais. Então é o seguinte, pessoal, vamos lá. Vamos fazer um comparativo, né, do que observou aqui o Gabriel Fahrenheit. Então o Gabriel Fahrenheit, pelos indicadores dele, em 32 Fahrenheit, ele tem o ponto de fusão dele da água. E em 212 ele tinha um ponto de ebulição da água, beleza? Tá vendo que agora a variação mudou. Não é mais 100 graus, né, do ponto de fusão até o ponto de ebulição. Bom, para isso, então, para a gente conseguir fazer essa conversão, vamos fazer um comparativo, pessoal. Vamos lá, então. Vamos fazer um comparativo. O seguinte, ó. Vou pegar os meus graus Fahrenheit aqui. Aliás, pegar o meu indicador Fahrenheit menos
32, né? Vou pegar essa variação aqui, né, do meu grau Fahrenheit até o 32, dividido, pessoal, pelo ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Então, 212 menos 32. Beleza? Estou fazendo essa proporção aqui. Agora, concomitante, pessoal, eu vou pegar aqui o indicador de Celsius. Então, vamos lá, ó. Vou pegar graus Celsius aqui, né? Menos 0 graus, dividido pela variação do ponto de ebulição até o ponto de fusão. Então, dividido por 100 menos 0. Beleza, turma? Então, vamos continuar essa formulinha aqui, ó. Tô fazendo um comparativo entre os dois para ver se a gente acha alguma fórmula, beleza? Então, vamos lá, ó. Fahrenheit menos 32, beleza? Temperatura Fahrenheit menos 32, dividido por 212 menos 32, que é 180 até ontem à noite, beleza? Igual a grau Fahrenheit menos 0, aliás, grau Celsius menos 0, dividido por 100 menos 0, que é 100. Pessoal, chegamos em um valor bacana aí, né? Agora, para simplificar mais ainda, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou multiplicar por 20 desse lado e desse lado, pessoal. Tá bom? Então, ó, 20 simplificando com 100 dá 5. 20 simplificando com 180 dá 9, ok? Então, pessoal, o que vai sobrar pra gente? Ó lá, dá uma olhada. Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a graus Celsius dividido por 5. Pessoal, tá aí. Chegamos na fórmula mais usual, aliás, na fórmula que a gente utiliza para passar de Fahrenheit para Celsius e para Celsius de Fahrenheit ou vice-versa. Beleza? Pessoal, até aí é isso daí, cara. Você tem que saber essa fórmula para essa matéria e essa fórmula, tá bom? Essa é uma matéria que cai muito, mas muito no vestibulinho. E ela é tranquila. O que você tem que saber? O que é temperatura, que é a agitação das moléculas, né? E ter a noção das duas fórmulas. E, na verdade, decorar essas duas fórmulas, tá bom? Então, tira um print disso aqui, ó, e guarda, beleza? Editor, faz o seguinte para mim agora. Coloca aí na tela, por favor, o exercício que a gente vai resolver agora. Beleza? Pessoal, então espero que vocês tenham lido aí o exercício, tá bom? Eu vou colocar aqui embaixo aqui também na descrição ou nos comentários. Seguinte, ele perguntou qual que é a variação em Fahrenheit, né, de 50 graus até 60 graus, beleza? Qual que é essa variação aqui se a gente fosse passar os dois indicadores para Fahrenheit? Então, a primeira temperatura que ele deu eu chamei de T1, a outra de T2. Então, vamos fazer esse cálculo aí, pessoal? Seguinte, ó, primeira coisa, coloca a formuleta, né? Coloca a formulinha, graus, aliás, né? Indicador Fahrenheit menos 32, dividido por 9, igual a graus Celsius, dividido por 5. Pronto, colocamos a formulinha. Vamos fazer o cálculo, né? Para 50 graus. Para 50 graus. Vamos fazer esse cálculo aí, ó. Vamos lá. Então, pessoal, vamos colocar na fórmula, né? Eu vou pegar essa temperatura aqui em Celsius e vou colocar aqui, vou substituir. Então, vai ficar indicador Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a 50 dividido por 5. Olha lá, peguei aqui a minha temperatura, que é de 50 graus, e coloquei aqui, estou substituindo, quero descobrir o indicador Fahrenheit, beleza? Então, pessoal, vamos lá, ó, só resolvendo isso daí. Se eu simplificar 50 por 5, vai dar 10, tá bom? Então, vai ficar a temperatura em Fahrenheit menos 32 igual a 10, beleza? Esse 9 que está dividindo aqui, vou passar para esse lado multiplicando. Então, vai ficar o seguinte, né? Indicador Fahrenheit igual a menos 32 igual a 90, beleza? Agora, isolando isso daí, né, para a gente saber qual a temperatura em Fahrenheit, 90 mais 32, que até ontem à noite, pessoal, era 122 Fahrenheit. Show? Show de bola? Moçada, só isso.
Só colocar na fórmula, tá? E geralmente cai desse jeitão, tá? Então, ó, a temperatura em graus é 50 graus, em Fahrenheit é 122 Fahrenheit. Beleza? Seguinte, turma, ó, vamos fazer agora a temperatura 2. Só colocar na fórmula de novo, vou fazer diretão agora aqui, tá? Então vai ficar o seguinte, ó, vou substituir nessa fórmula aqui, que a gente está utilizando. Vou substituir nessa fórmula. Então como é que vai ficar, pessoal? Indicador Fahrenheit, menos 32, né? Igual a... Ó, vou colocar o 60 aqui, né? Então, a temperatura 2 eu vou colocar aqui, que é o 60, vai ficar 60 dividido por 5, multiplicado por 9, né? O 9 estava aqui, passou para cá, multiplicando. Beleza? Então, como é que ficou, pessoal? Opa, passou para cá multiplicando, que é o 9. Beleza? Então, como é que ficou essa parada aí? Seguinte, 60 dividido por 5, 12, né? 12 vezes 9, até ontem à noite, pessoal, 108. Beleza? Então, graus Fahrenheit é igual a 108 mais 32, que até ontem à noite era 140 Fahrenheit. Beleza, pessoal? Seguinte, ó, vamos lá, vamos ver se a continha tá certa, isso aí. Beleza, show de bola, tá bom? Show de bola. 140 Fahrenheit equivale a 60 graus em graus Celsius. Beleza? Pessoal, então, ó, né? Tá aí a nossa resposta. A variação é de 122 a 140, beleza? E é isso, pessoal. É isso, tá bom? Matéria muito simples, mas uma matéria que vocês devem ter atenção, tá bom? É o seguinte, galera, as moléculas elas têm velocidade. Se elas têm velocidade, elas têm agitação térmica molecular, porque elas se movimentam, tá bom? E daí nasce basicamente o conceito de temperatura, que é a medição da agitação das moléculas, né? Elas se movem desordenadamente e basicamente quando você está medindo uma temperatura, você está medindo a agitação das moléculas, beleza? O Kelvin começou a estudar essa parada, né? Ele criou até um zero absoluto aqui, né? Uma situação ideal. Aí depois ele falou que o ponto de fusão, segundo o indicador dele, era 273 e o ponto de ebulição da água era 373, beleza? Depois veio o Celsius e veio o Fahrenheit. Duas fórmulas que você não pode esquecer de maneira alguma, tá? Não pode esquecer de maneira alguma essas duas fórmulas. E tá aqui, enfim, essas duas coisas que vocês não podem esquecer e essa definição que vocês não podem esquecer de temperatura. Beleza, pessoal? É isso, por hoje é só, tá bom? Muito obrigado, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Vem que tem aula todo dia aqui na Proton para ETEC. Valeu, tamo junto e até mais. Tchau!